A audiência pública debate alta no preço do combustível em Juiz de Fora. Câmara Municipal realiza diversos eventos durante Semana da Mulher. No esporte, times locais buscam recursos e articulam novos elencos para os campeonatos em 2020. E ainda, Cine Teatro Central completa 90 anos. Boa noite. Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional da Venezuela e autoproclamado presidente interino do país, está impedido de ocupar cargos públicos durante 15 anos por suposta corrupção. A sanção foi anunciada pela Controladoria da Venezuela, órgão vinculado ao governo Nicolás Maduro. O motivo são as viagens de Guaidó sem autorização da Assembleia Nacional Constituinte e gastos incompatíveis com o patrimônio pessoal. Ainda não se sabe quais são os efeitos práticos da condenação, porque a Assembleia Nacional presidida por Guaidó tem relações rompidas com os demais poderes da Venezuela e os dois lados não se reconhecem. O líder opositor desconsiderou a decisão em um discurso proferido em Caracas. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recebeu essa semana o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na oportunidade, ele falou de endividamento dos estados e repasse da Lei Candir. O ministro também defendeu a reforma da Previdência e anunciou um novo plano de equilíbrio financeiro. O encontro ainda foi marcado por momentos tensos de bate-boca entre Paulo Guedes e alguns senadores. Com a presença do presidente do Senado, o ministro falou cerca de 40 minutos. Ele explicou que o primeiro passo para resolver o problema da dívida dos estados é a reforma da Previdência. E, em segundo plano, sugeriu ao Congresso que coloque na pauta mudanças no Pacto Federativo para melhorar a distribuição dos recursos para estados e municípios. O problema da Previdência é de sobrevivência esse ano ainda. E o problema do Pacto Federativo é como redesenhar o futuro do Brasil. Sobre a dívida do governo com os estados por causa da Lei Candir, Paulo Guedes explicou que ela não foi paga por vários governos e que a União vai quebrar se tiver que pagar o passivo dessa dívida. A Lei Candir, aprovada em 1996, isentou do ICMS produtos e serviços exportados, mas previu que a perda de arrecadação de estados e municípios seria compensada pela União. O problema é que esse repasse não tem sido feito com regularidade e os governadores se queixam que os valores pagos são insuficientes. Lei Candir morreu há muito tempo. O senhor não vai ressuscitar? Evidentemente que não. Nós estamos fazendo algo muito melhor no lugar. Nós estamos dizendo o seguinte: quanto é que você esperava ganhar e não recebeu nada até hoje? Em 30 dias, o governo deve lançar um novo plano de equilíbrio financeiro para ajudar na recuperação fiscal dos estados. Segundo Paulo Guedes, o governo deve entrar com 10 bilhões de reais, mas esse valor pode aumentar caso a reforma da Previdência seja aprovada. O ministro sinalizou também que deve criar um imposto único federal que seria compartilhado com os estados. O objetivo é descentralizar os recursos. São 3 atos. Primeiro ato, plano de equilíbrio financeiro. 30 dias sai. Você chega lá e fala: eu vou fazer o seguinte, vou fazer essas reformas, vou ganhar 1 bilhão no primeiro ano, 2 no segundo, 3, 4. Em vez de você entregar o tanque cheio, nós vamos homogeneizar isso, redistribuir isso no tempo. Esse é o plano de equilíbrio fiscal. Aí tem o segundo, que é esse outro plano, que é o seguinte: olha, pode esquecer a Lei Candir, pode esquecer o FEX, porque a partir do ano que vem vocês estão recebendo mais do que a soma dos dois. Garantido, sem falar em pré-sal. Terceiro, Pacto Federativo. Esse é um redesenho para os próximos 30 anos da República Federativa Brasileira. Os senadores aproveitaram para fazer perguntas ao ministro sobre pontos da reforma da Previdência e outras questões econômicas. Essa impressão que às vezes passa de que existe uma oposição, é a oposição que quer isso, a oposição quer aquilo, eu acho que é um pouco equivocada. Me penitencio se o nosso time está falhando. Acho que tem havido uma falha dramática. Eu acho que é um governo que está tentando acertar. E aí, de repente, quando ele parte para as ações no Congresso
o principal opositor dele é ele mesmo? A questão da aposentadoria rural, a questão da redução da idade mínima da mulher do campo e a questão do BPC não chega a 8% desse percentual. Ou seja, é um valor muito pequeno, num montante muito grande, onde o impacto na vida dessas pessoas vai ser uma coisa terrível. A senadora falou muito bem, tem coisas aí que se tirarem, financeiramente não vai fazer, mas vai permitir que a fraude continue solta, entendeu? E só um presidente americano poderia caber essa ideia estapafúrdia de tirar o Brasil da OMC para poder entrar na OCDE, com arrogância que é mais ou menos inerente aos governos americanos. Nós queremos entrar na OECD. Aí ele virou e falou assim, só se vocês saírem da OMC, porque afinal de contas vocês não podem ser rico e pobre ao mesmo tempo. Então o assunto OCDE de OMC, como disse o senador Serra, isso leva algum tempo, é um ano e meio para você ir naquela direção. Se a reforma não for aprovada, o mundo acaba, ou o mundo não acaba porque tem outra saída fora a reforma. Então você está com déficit 130, não fez a reforma, o ano que vem foi para 140, foi para 130 mais quase, 170, 180 bilhões. No ano seguinte, 230, quer dizer, o Brasil vai explodir. A sessão, em alguns momentos, foi marcada por tensão. Nossa proposta está reduzindo e fazendo convergir os ganhos dos empresários, da classe política, de quem tenha privilégio. Isso está sendo reduzido. Por favor, eu posso falar? Pode, eu também posso. Obrigado. 5.500. Por favor, a senhora terá o seu horário. O senhor não é o mandante da comissão. De forma alguma, mas nós temos que ter alguma disciplina. Não, ministro Paulo Guedes, estou só corrigindo que a aposentadoria O senador pode dar a opinião dele. Peraí, só um minutinho. Vamos todos falar ao mesmo tempo? Não, peraí, ministro. Vamos todo mundo falar ao mesmo tempo? Ministro, dá licença. Vamos falar ao mesmo tempo, todo ministro. mundo? O senhor é convidado aqui, nós vamos lhe tratar com respeito. Eu só estou pedindo isso. Mas o senhor não vai desrespeitar senador e nem senador aqui, não. Eu não estou desrespeitando ninguém. O senhor me desculpa, ministro. Por favor. Com todo respeito, o senhor está sendo convidado. Com todo respeito, o senhor adiou senador. 3 vezes a sua vinda aqui. Senador. Olha, entre nós, a gente pode até ter divergência política e tal, mas em relação aos senadores aqui, eles estão aqui e são os verdadeiros representantes da população brasileira. Paulo Guedes disse que sairá do governo se perceber que não tem apoio, mas que não desistirá na primeira derrota. Ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. 207 casos e 134 tentativas de feminicídio foram registrados no Brasil só esse ano. Este mês, a Lei 13.104, que qualifica esse tipo de crime, completou 4 anos. No entanto, o Brasil ainda está no 5º lugar no ranking de registros desse tipo de ocorrência. A repórter Sulamita França conversou com a delegada de mulheres em Juiz de Fora para saber como o combate tem sido feito na cidade. A delegada é categórica. É preciso que haja uma mudança na forma de pensar. O feminicídio ele vem qualificando justamente para ter uma pena maior e por ser uma questão de discriminação de gênero, né? Então é necessário qualificar para ter uma pena maior em decorrência de ser mulher. É claro que tem outras qualificadoras, por exemplo, a torpeza, tem a vingança, mas o fato de ter o homicídio, por exemplo, o caso do companheiro que mata sua companheira em decorrência de um rompimento, o caso do marido que mata a mulher por ciúmes. Então, tudo isso vai ser considerado feminicídio. A lei do feminicídio foi aprovada em 2015 após pressão popular por causa do alto índice de assassinatos de mulheres no Brasil. Na época, eram registrados 13 casos por dia, segundo o Mapa da Violência 2015, que reúne dados da OMS, da ONU e da Organização Pan-Americana de Saúde. Nosso país tem uma origem escravista, latifundiária e principalmente patriarcal. Então, nós temos origens culturais de machismo. Então, ainda se mata muita mulher no Brasil. O Brasil é considerado um dos países que mais mata mulher só pela questão de ser mulher, pela condição de violência doméstica, por uma questão de gênero. O feminicídio tem muito a ver com a violência doméstica, tem muito a ver com o poder do homem em relação à mulher que nós temos ainda hoje no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente.
Então, há essa relação de poder. De acordo com a Polícia Civil, em 2018, 4 feminicídios foram registrados em Juiz de Fora, mas não foi encontrado nenhum boletim de ocorrência contra o agressor. Essa tem sido uma prática constante entre as vítimas. A Comissão de Direitos da Mulher da Câmara Municipal quer ampliar a rede de proteção na cidade. Acho que o grande tema no país, exatamente porque a gente ouve muitos casos, não só na mídia, mas muitas vezes próximos a gente, é a questão do feminicídio. Nós temos temas importantíssimos relacionados aos direitos das mulheres, mas eu acho que o principal direito que a mulher tem, assim como o homem também, mas é a questão da vida. As mulheres, elas não podem morrer simplesmente pelo fato de serem mulheres. Denunciar o quanto antes, principalmente no início da relação, é muito importante. E é bom ressaltar que o seguinte, a mulher que quer requerer a medida protetiva, ela não precisa de esperar acontecer um crime, de esperar a efetiva ameaça de morte, de esperar a agressão. A partir do momento que ela está sendo importunada, ela pode vir até a delegacia e requerer uma medida protetiva ali, naquele início. Muitas vezes já resolve, já evita graves transtornos pela frente. Porque a agressão à mulher é uma situação que ela vai evoluindo, é um ciclo. Começa com um relacionamento abusivo, dali a pouquinho vai para as vias de fatos, dali a pouquinho vai para as agressões e muitas vezes chega a fatalidade, que é o feminicídio. Há pouco mais de um mês para o prazo final de entrega do imposto de renda, uma audiência pública na Câmara Municipal discutiu a possibilidade de destinar parte da declaração para projetos sociais, culturais e nas áreas de lazer, esporte e saúde. A medida, que poderia se tornar lei, tem 2 objetivos: o aproveitamento social e cultural do imposto e o incentivo para que o capital fique na cidade. A audiência reuniu a população e o Sindicato dos Contadores de Juiz de Fora. Em pauta, a discussão sobre a possibilidade de doação de valores por pessoas físicas e jurídicas do imposto de renda devido. Você sabia que o contribuinte pode destinar parte da sua declaração do imposto de renda a projetos sociais ou nas áreas de cultura, lazer, saúde e esporte? Se todos os contribuintes de Juiz de Fora destinassem recursos à cidade pelo imposto de renda, o capital mantido no município poderia chegar a 60 milhões de reais. É o que afirma o vereador Marlon Siqueira, do MDB. A audiência pública tem esse papel para elucidar, dar a dica para o cidadão na sua declaração de como ele se portar a partir de agora, obviamente, e os outros anos subsequentes, uma maneira desse recurso ficar aqui na nossa cidade. Em momentos de crise, onde o município passa por sérias dificuldades financeiras, então a população pode ajudar a cidade, através da alocação desses recursos aqui no município. Na sua declaração de imposto de renda, destinar esse recurso para determinados assuntos, seja ele na cultura, no esporte, no lazer, enfim, várias situações que vão aqui ser explanadas e a gente quer, após essa reunião, formar uma cartilha, elucidar a situação da população como um todo. Isso sem nenhuma perda financeira para esse contribuinte, né, Mar? Não há perda financeira alguma, pelo contrário, recursos que iam para o governo federal vão ficar aqui na nossa cidade, gerando mais impostos municipais, gerando emprego, renda, ajudando o assistencialismo social, que é muito importante. Então, é muito importante todos entenderem. É simples, mas requer aí uma situação técnica onde a própria Funalfa, que fez um estudo bastante avançado nesse sentido, vai explanar para todos nós. E como o contribuinte pode ajudar no desenvolvimento social, econômico e cultural da cidade pela declaração do imposto de renda? Existe um sistema, por exemplo, chama Versali, que é um sistema do Ministério da Cultura, que você consegue achar o projeto e você consegue entrar em contato com o proponente. A ideia aqui da audiência pública é a gente elencar novas políticas para facilitar esse acesso. Existe desde calculadoras que você coloca os seus dados, você vai descobrir quanto você poderia destinar do imposto que hoje você paga à União a um projeto da cidade, até um mural de projetos, desde os fundos até os projetos mesmo, culturais e esportivos, que a pessoa pode escolher. Como, por exemplo, você tem hoje uma escolinha de base do vôlei Bom Pastor, o Gente em Primeiro Lugar da Fundação Cultural do município também tem projetos inscritos no Ministério da Cultura, o Festival de Cinema da cidade, Primeiro Plano, tem projeto inscrito no Ministério da Cultura. Então, existe, a pessoa primeiro tem que decidir para onde ela quer apoiar. Depois que ela decidir, aí você tem diferenças mínimas aí, que é procurar o conselho ou procurar os projetos aptos. A Semana da Mulher movimentou a Câmara Municipal nos últimos dias. Palestra, atendimento social e até evento esportivo foram realizados. Como sempre, a proposta foi valorizar e elevar a autoestima das mulheres de Juiz de Fora e região.
A repórter Sulamita França acompanhou tudo e tem os detalhes. A abertura ficou por conta da psicóloga Rosângela Rossi, que ministrou uma palestra sobre o tempo do resgate no feminino e masculino, sem raiva e com amor. Resgatar a sua mulher viva, porque tem outras formas de resgatarmos o nosso lugar se a gente trabalhar essa mulher que foi perdida em nós. Aí nossa voz vai ter força. A palavra vai vir pela ação amorosa. No mesmo dia, teve orientações de saúde com aferição de pressão e índice de massa corporal. A aula de Zumba animou as pessoas que passaram pelo Parque Alfred. A menção honrosa vereadora Vera Faria homenageou 19 mulheres que foram protagonistas de suas histórias e impactaram a vida de muitas pessoas em Juiz de Fora. E ainda durante a Semana da Mulher teve dia de beleza, curso de estética, customização de roupas e, para fechar com chave de ouro, um delicioso café da manhã para servidoras da Câmara Municipal. Um trato no visual para ficar mais bonita é sempre bem-vindo. O café da manhã foi recheado de coisas boas. Teve maquiagem, recepção calorosa pela Comissão de Direitos da Mulher e também sorteio de brindes. Diversas funcionárias tiraram a sorte grande e a Gilmara foi uma delas. O mês da Mulher é um mês não só de celebração, mas também da gente lembrar, né, de tanto de discriminações e opressões que as mulheres sofrem. E de como a gente precisa se estruturar e se organizar para combater isso e promover a igualdade entre as mulheres e os homens na nossa sociedade. E não é que até eu fui sorteada? Como única parlamentar feminina, Dona Ana também esteve presente. A mulher, ela tem que brilhar, ela tem que trabalhar, ela tem que encontrar o sol no dia de chuva, encontrar uma nuvem no dia de sol. E é isso que nós precisamos. Trabalhar em conjunto, fortalecer a mulher para que ela se sinta automaticamente valorizada. Nós aqui da Câmara Municipal somos muito prestigiadas, respeitadas no nosso trabalho e esse encontro aqui integra os servidores, compartilha uma alegria, é uma satisfação muito grande estar aqui trabalhando. A gente oferecendo um café para elas, ou seja, para todas as servidoras da Câmara, indistintamente, e fizemos sorteios também. Contamos com parceiros, os vereadores também participaram, enfim, a gente fez um sorteio maravilhoso para elas aqui. O bonito mesmo é ver o sorriso no rosto das mulheres e elas estão saindo daqui muito felizes. O alto preço do combustível em Juiz de Fora foi discutido em uma audiência pública na Câmara Municipal essa semana. Além de vereadores, representantes do Ministério Público, Procon e Minas Petro estiveram presentes. O objetivo do encontro foi indagar por que a gasolina vendida na cidade é a 7ª mais cara no estado. Além de questionamentos sobre a possibilidade de cartel. Acompanhe na reportagem da Letícia Duarte. A audiência pública discutiu o alto preço do combustível em Juiz de Fora e reuniu representantes do Ministério Público, Procon e Minas Petro. A audiência foi solicitada pelos vereadores Márcio Garotinho, do PV, Kennedy Ribeiro, do MDB, Wagner de Oliveira, do PSC, Júlio Obama, do PHS e Marlon Siqueira, do MDB. A audiência pública cumpriu o seu papel, houve aqui toda uma ampla informação para sabermos se realmente está tendo algo errado, o que o PROCON tem que fazer, o que essa casa pode fazer, o que a nossa Comissão de Defesa do Consumidor, do qual nós fazemos parte, pode fazer para ajudar o consumidor. A precificação do preço da gasolina ela leva toda uma cadeia da produção, da nossa alimentação, na saúde, educação, aumenta o nível de custo do nosso município, o que é muito prejudicial. Então a gente precisa estar atentos e trazer a comunidade ao nosso lado para que possa, sim, combater esses preços excessivos. Durante a reunião, os vereadores mostraram que em fevereiro o Juiz de Fora registrou o 7º litro de gasolina mais caro do estado e questionaram sobre a possibilidade de existir abuso de preço e até mesmo um cartel na cidade. É uma demanda da população que vende há muito tempo, desde aquela greve dos caminhoneiros, os postos de Juiz de Fora não reduzem o seu preço. O Ministério Público informa que há 4 inquéritos abertos para investigar isso que a gente tem reclamado. Essas revisões que são feitas nas refinarias, o consumidor final não sente essas revisões na queda
muitas das vezes anunciadas pela Petrobras. Agora também não podemos impor o posto de gasolina até o preço que cabe dentro do meu bolso. Eu tenho que saber qual é o preço que cabe dentro do meu bolso. O superintendente do PROCON de Juiz de Fora, Eduardo Schroeder, disse que a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor já fiscaliza os preços dos combustíveis em Juiz de Fora e que esses trabalhos se intensificaram esse ano após as denúncias. A única coisa que a gente pode falar no momento é que foi detectada uma variação, um aumento na margem de lucro das empresas, o que não quer dizer ainda se é abusivo ou se realmente é algum indício de alguma ilegalidade. O que nós vamos fazer agora, juntamente com o Ministério Público, capitanear mais documentos, mais informações para poder avaliar essa situação mais a fundo. O promotor de justiça, Amaury Artimos da Mata, disse que o próximo passo do Ministério Público é se reunir com o PROCON de Juiz de Fora para dar andamento às investigações. Discutiremos todo esse trabalho e elegeremos algumas estratégias para concluí-lo e verificar se o consumidor de Juiz de Fora realmente foi lesado por um aumento sem justa causa. A Comissão de Indústria e Comércio da Câmara visitou essa semana o Aeroporto Regional Itamar Franco. Além de acompanhar o funcionamento do transporte de passageiros, os vereadores quiseram saber em que fase está o projeto do terminal de carga. A homologação do terminal de carga está em fase final, segundo o superintendente da concessionária que administra o aeroporto. Recentemente, agora a gente conseguiu a homologação do nosso terminal de carga para se tornar um recinto alfandegado junto à Receita Federal do Brasil. Ela já publicou o decreto de homologação e agora só está faltando a parte de tecnologia da informação, no qual o sistema da Receita Federal precisa conversar com o nosso sistema. Isso aí a Receita Federal já está finalizando praticamente esse processo. O aeroporto regional da Zona da Mata foi planejado pelo ex-presidente Itamar Franco no final da década de 90. A ideia era aumentar a economia regional, facilitar o transporte de cargas e ampliar o serviço de transporte público. Hoje, cerca de 80 voos comerciais são realizados por mês. A Gol, ela está operando com o Boeing 737-700, que cabe aproximadamente 135 passageiros. Em determinados períodos ela coloca 800, que cabe 180 passageiros. Então tem uma demanda aí bem expressiva. Os vereadores percorreram as dependências do aeroporto e visitaram o terminal de carga que ainda não foi finalizado. Segundo a previsão do plano diretor, ele terá ao final 20 mil metros quadrados destinados à movimentação nacional e internacional. Porém, algumas questões burocráticas atrapalham a conclusão do projeto. Internacionalização da pista e pátio do aeroporto, para recebermos cargueiros diretamente do exterior. Esse processo é um processo mais simples, que é um processo diretamente com a ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, e isso depende só desse órgão e juntamente com a Receita Federal para tornarmos o aeroporto uma zona primária, que é a entrada justamente de aviões cargueiros internacionais vindo diretamente do exterior. Com a ampliação é esperado o crescimento econômico na Zona da Mata e a Comissão de Indústria da Câmara pretende auxiliar nesse processo. A gente quer até estar levando eles até a Câmara para que eles possam estar utilizando a tribuna livre, talvez até fazendo uma audiência pública, para que possa estar divulgando realmente essa oferta, de trabalho que eles têm aqui para poder facilitar a entrega das mercadorias, para que chegue até mais rápido ao destino do consumidor. A gente precisa aqui, a cidade de fora, mostrar para a cidade de fora essa possibilidade, essa facilidade da logística para escoar a nossa produção. Então a nossa comissão esteve aqui conhecendo toda essa operação e vamos levar ela para a nossa produção, para as indústrias, para o nosso comércio e aqui também, obviamente, faz aí o transporte doméstico também. Então o aeroporto tem que estar em consonância com a cidade de Juiz de Fora e a comissão está fazendo esse papel de linkar a nossa produção, a nossa população a esse belíssimo aeroporto que é um presente que nós temos na Zona da Mata. Nos deparamos com um aeroporto com grande potencial e nós queremos fomentar isso através de Juiz de Fora, através da Câmara Municipal, nós podemos estar usando nossos meios de comunicação para levar isso até as indústrias, para que as pessoas possam de fato estar usando aqui o aeroporto e fazendo com que ele venha a produzir mais, porque é um aeroporto muito importante para Juiz de Fora, para a Zona da Mata e nós temos que fazer o nosso papel. Agora o esporte, o Otacílio Neto chega com os destaques de Juiz de Fora e região.
Boa noite, Otacílio. Boa noite, Aline. Após encerrar a participação na Superliga B 2019, o JF Vôlei começou a corrida para a captação de recursos e remontagem do elenco. A informação é do diretor Maurício Bara. O time está com orçamento muito baixo e terminou a temporada no vermelho. A diretoria precisa reverter essa situação até outubro, quando começam as competições nacionais. Enquanto isso, o foco do JF Vôlei são as categorias de base, que vão disputar as competições regionais. Elas vão ser treinadas pelo técnico da equipe principal, Marcos Nascimento. Estamos aqui na torcida pela continuidade do time. No futebol, o Baeta já está fazendo articulações de olho na temporada 2020. O vice-presidente do clube, Cláudio Dias, afirmou que o crescimento da equipe tem a ver com a presença de profissionais da cidade no elenco. Essa declaração confirma o interesse da diretoria na permanência de Paulo Campos e Ademilson. No entanto, o momento é de aguardar as negociações. Já o Tupi, que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, pode ter algumas baixas importantes no elenco. O zagueiro Aslan, que foi capitão do time no Campeonato Mineiro, pode deixar a equipe. O goleiro Vilar, que tem contrato vigente com o clube, também não deve continuar. Vilar, inclusive, já deixou claro sua insatisfação com a atual gestão. De acordo com a assessoria do time, os diretores vão se reunir nas próximas semanas e dar o veredito sobre o futuro do elenco do Galo Carijó. Você já pensou em correr uma ultramaratona? Pois é, hoje vamos conhecer a história do Adriano, que topou fazer isso. O esportista é o primeiro a completar todas as provas contínuas acima de 200 km. A Letícia Duarte foi conversar com ele para pegar todas as dicas. Confira. Esse ultramaratonista acaba de trazer para Juiz de Fora mais um ouro. Precisou correr e muito para conquistar o pódio. 150 quilômetros. E além da longa distância, a prova trazia um alto nível de dificuldade. Esse desafio é 300 Desafio, o nome da prova. Em 2017 eu fui pioneiro nos 300 km e esse ano eu resolvi voltar na modalidade 150 km. O terreno foi terra batida o tempo inteiro, locais com terreno com pedras, né, pequenas pedras para passar, bem dificuldade. E tinha alguns lugares que passávamos por meio de cidade e era asfalto ou paralelepípedo. Tive a infelicidade de tomar um tombo muito feio no quilômetro 35. E isso foi assim que eu tive que repensar minha prova. O tempo máximo para completar a prova era de 48 horas. E mesmo com tantas dificuldades, o campeão cruzou a linha de chegada com 21 horas e 36 minutos. E foi no fim da prova que Adriano conquistou a colocação que garantiu o ouro. Faltando 10 quilômetros para o final, eu passei o primeiro colocado e assumi a ponta e passei muito forte, sem dar a mínima chance de reação para que ele viesse atrás de mim e mantive a ponta nesses últimos 10 até o final. Adriano Melo tem 48 anos, corre há 20. Em 2015 começou a treinar para as ultramaratonas. A primeira prova de longa distância foi no ano seguinte, quando correu 80 quilômetros e de cara veio o ouro. Depois disso, o atleta não parou mais. Subiu para 100 e depois vieram os 200 quilômetros. E por falar em 200 km, o Adriano é o primeiro ultramaratonista a completar todas as provas acima dessa marca. E o primeiro a concluir as 2 provas nacionais de 300 quilômetros. E para aguentar as longas distâncias, haja treino. Corre na rua, na esteira e ainda tem a preparação física. Minha rotina ela começa primeiro na academia, né, com fortalecimento, que eu faço com o professor Guilherme Raposo. E também faço na Rivewell um funcional, uma vez por semana. E o meu treino ele é de 3 a 4 vezes na semana, uma média de 30 a 35 quilômetros cada treino. E às vezes eu pego um treino de final de semana que eu faço 50 quilômetros. E todos esses troféus aqui ainda são poucos para a estante do Adriano. Ele é movido a desafios e em junho agora vai passar por um outro. Vai ser a maior prova em quilometragem. 450 quilômetros, lá no Rio Grande do Sul. Frio, eu vou pegar abaixo de zero, vai ser uma dificuldade, é uma prova que são 6 dias, cada dia te dão uma etapa. E você tem que cumprir aquela etapa naquele tempo e a largada sempre às 6 da manhã. E agora intensificar os treinos, então? Agora intensificar os treinos. E quem sabe eu estou pensando em um desafio maior também em setembro, que é ir para 1.000 quilômetros. Esses são os destaques do esporte regional, Aline. Boa noite e tchau, tchau. Confira agora a previsão do tempo completa para o fim de semana.
Em Juiz de Fora, a sexta-feira pode ser de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora, mínima de 16 e máxima de 24 graus. O sábado também é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperaturas entre 14 e 25 graus. No domingo, o sol aparece o dia todo e não há previsão de chuva. Os termômetros podem marcar entre 15 e 26 graus. Em Muriaé, a sexta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 29 graus. O sábado também amanhece com sol e muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 20 e 29 graus. O sol continua no domingo, mas não há previsão de chuva. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Olaria, sexta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 14 graus e máxima de 22. O sábado também é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 12 e 23 graus. No domingo, o sol aparece o dia todo e não há previsão de chuva. A variação da temperatura é de 13 e 24 graus. A Lívia Garcia traz agora dicas de lazer e cultura para curtir o fim de semana em Juiz de Fora e região. Confira! A agenda cultural de hoje começa com uma atração infantil. A dupla Patati Patatá está em Juiz de Fora com espetáculos de quinta a domingo no Independência Shopping. Os horários são às 3 e às 5h30 da tarde, além da sessão que começa às 8 da noite. Os ingressos variam entre R$ 120 a inteira e R$ 25 a meia entrada nas cadeiras laterais. E para você que está procurando uma opção mais cultural, a dica é curtir a exposição Maria Amélia no Museu Mariano Procópio. Na primeira sala do prédio, você vai poder conferir curiosidades da matriarca da família Ferreira Lage. Através dos itens expostos, é possível conhecer alguns de seus costumes, como o perfil das mulheres do século XIX. A exposição vai até julho e as visitações são de terça a sexta, entre 10 da manhã e 5 da tarde. A entrada é gratuita. Sábado é dia de curtir a festa Sertanejo Zona Sul. Com um palco 360 graus, a Avalon Music abre as portas para a dupla Leonardo de Freitas e Fabiano. Os músicos recebem também Heitor e Giovanni e a DJ Lavínia. Censura é 18 anos. Os convites femininos são VIPs até a meia-noite e os masculinos custam R$ 50, convertidos em consumação até a 1 da manhã. Vale a pena conferir. E para fechar em alto nível o final de semana, tem o super show do cantor Zé Ramalho neste sábado. Em turnê de comemoração aos 40 anos de carreira, o artista canta seus maiores sucessos. O evento é às 10 da noite no Terrazzo. Os ingressos variam entre 60 e 600 reais, com mesa de 4 lugares. A censura é 18 anos. Um dos mais importantes espaços culturais do país e o principal cartão postal de Juiz de Fora completa 90 anos. Nas últimas décadas, o Cine Teatro Central abriu as portas e as cortinas para o teatro, dança, ópera, concertos e shows. Nossa equipe foi conversar com quem esteve lá desde o princípio e conhecer histórias de artistas da cidade que se sentem privilegiados por se apresentarem no local. Um lugar que conta histórias. Histórias que seu Valtencir conhece bem. Durante 70 anos foi funcionário do Cine Teatro Central. Eu trabalhei no escritório, muitos anos no escritório, depois passei para porteiro, gerente do cinema, fui gerente geral e terminei como assistente da diretoria. No quadro, emoldurou as recordações de um passado que lembra como se fosse hoje. As pessoas que vinham para o cinema eram as pessoas tudo armadas, tudo chique, né? Se vestiam, se arrumavam para ver o cinema. Nós tínhamos aqui uma sessão, chamava Sessão Feminina. Era às quarta-feiras, tinha a sessão feminina que as mulheres pagavam meia entrada. Eram os filmes tudo já de acordo com essa sessão feminina. Era um musical, era uma revista,
um filme mais Água com Açúcar. E lotava, o cinema ficava com 3.000 pessoas, que a gente colocava aqui dentro 3.000 pessoas numa sessão. Quando abria as portas, que as pessoas saíam, a gente entrava dentro do salão para dar uma olhada como é que estava o salão, para receber o outro público da outra sessão. Você sentiu o perfume dentro do cinema que as mulheres deixavam. Uma coisa incrível isso. Com orgulho, Valtencir mostra na carteira de trabalho a foto bem novinho, quando começou a trabalhar no Cine Teatro. Na época tinha 14 anos. E se alguém quer saber qualquer coisa sobre o lugar, é só perguntar a ele. Sabe de cor tudo que tem aqui. Eu vou dar uns detalhes do Cinema Central. O Cinema Central, ele tem 2.064 lugares. Se não mexeram nele, ele tem 2.064 lugares. Ele tem 20 camarotes, que são os das galerias aí do meio. 20 camarotes. Cada camarote tem 6 cadeiras em cada camarote. Ele tem 70 janelas, o cinema todo. Ele tem 1.500 bicos de luz. Centenas de artistas e músicos passaram aqui por esse palco. Agora tem uma banda aqui de Juiz de Fora que foi a que mais subiu aqui no palco do Cine Teatro Central. Com vocês, Beatles Forever. As belas cortinas vermelhas se abriram para a banda mais de 50 vezes. A gente acha que aqui realmente é especial, né? O teatro, principalmente o Teatro Central. Aqui tem uma magia. Afinal de contas, é só você olhar para ver. E entre tantos momentos, alguns marcaram a banda. Eu falei, vou fazer uma coisa, vou botar um piano lá no meio da plateia. Aí, entre a fileira, né, entre a plateia A e B, tem um espaço maior ali, dividindo os dois setores. E eu planejei um móvel do piano, né, eu praticamente montei ele para ele caber ali direitinho. E no meio do show, eu saí do palco sem ninguém ver, entrei por trás e cheguei no piano e comecei a tocar. Aí as luzes se acenderam, jogaram o foco ali em cima. E a gente fez umas 3 ou 4 músicas, eu tocando ali no meio do teatro. Inclusive fizemos Hey Jude. Um dos momentos marcantes pra gente, né, no teatro, foi que normalmente no cinema, desde quando foi construído o Cine Teatro Central, não se usa as pessoas ficarem em pé para ver nenhum tipo de espetáculo. Inclusive é proibido aqui. É proibido, exatamente. A gente manda todo mundo ficar em pé. Então a gente trouxe uma grande plateia aqui, até no fosso, inclusive no palco, para cantar com a gente. Alguns números, né? Números de grande apelo popular, igual Hey Jude, Let It Be. Hey Jude é o nosso maior carro. Aqui as pessoas até com celulares hoje em dia. Então é uma coisa muito marcante para a gente. As curiosidades que permeiam o Cine Teatro Central vão além das apresentações feitas aqui. Você já reparou que não há colunas de sustentação? A estrutura em concreto armado desenvolvida pelo arquiteto Rafael Arcuri, filho de Pantaleone Arcuri, era novidade no final da década de 20. A questão de você fazer estrutura metálica e em concreto armado, né, no Central, possibilitou criar o maior vão livre possível, né, para o espetáculo. Então você tem essa dimensão do Cine Teatro, né, que era uma dimensão para a época e para a região espetacular. Quando inaugurado o Cine Teatro, o Pantaleone Arcuri, né, e a família Arcuri, né, o Rafael e tal, foram sentar nos camarotes. As pessoas só entraram e sentaram no Cine Teatro depois da família Arcuri entrar, porque elas não acreditavam que esse vão, né, essa estrutura era segura. Quando a família Arcuri entrou, sentou, né, relaxou, falou, não, se a família construiu, entrou e sentou, podemos entrar. Aí que as pessoas sentaram. 9 décadas de histórias, recordações e muita cultura. Nós estamos aqui esse senhor de 90 anos, mas que está, eu acho, jovem, rejuvenescido, muito bem conservado.
né? É algo que a gente ouve constantemente dos artistas que vêm se apresentar aqui, de grandes artistas. Eu acho que é importante ressaltar esse caráter público do teatro, possibilitar o acesso de todo mundo aqui. O JF TV Notícias fica por aqui. Para você, um ótimo fim de semana e até semana que vem.